Vamos elevar o pensamento a Deus, pedir a sua bênção, seu amparo e sua proteção nessa noite bendita. Que a sua luz divina possa envolver a nossa alma, o nosso coração, nos trazendo alívio, nos trazendo a calmaria, harmonizando todo o nosso ser, nos equilibrando novamente, para que possamos estar serenos, para bem captarmos os ensinamentos, as mensagens dessa noite e sintonizarmos com a espiritualidade amiga, para recebermos as vibrações benfazejas e, conforme o nosso merecimento, possamos nos curar, nos libertar de todos os males que nos afligem, todas as dores físicas e morais sejam aliviadas e que o Mestre Jesus possa emitir do seu coração uma luz violeta que envolve o nosso corpo, a nossa alma, como um bálsamo que vai nos trazendo a paz, a tranquilidade. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade da reencarnação, oportunidade de refazimento, de recuperação. Que a sua luz divina possa nos conduzir com segurança, hoje e por todo sempre. Graças te damos e que assim seja. Então hoje nós vamos falar sobre a necessidade da misericórdia, do perdão, do amor, em todas as nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. Especificamente, nós vamos falar sobre os inimigos desencarnados. Nós sabemos que nós somos seres reencarnados. Estamos aqui num novo corpo específico para passar por experiências terrenas com o propósito de nos tornarmos pessoas melhores. E nos tornamos pessoas melhores a partir das nossas mudanças. Mudanças de pensamentos, mudanças de sentimentos, mudanças de atitudes. Assim começa a transformação para melhor. Assim começa a nossa evolução. Então, a cada reencarnação, nós viemos com esse objetivo de tornarmos pessoas melhores. Precisamos nos amar, precisamos nos perdoar, para que, através da nossa positividade, dos nossos pensamentos elevados, com esperança, com força, com coragem, com alegria de tornarmos pessoas melhores, teremos condição de ajudar outras pessoas. E assim, nós vivemos já de eras nesse ciclo de reencarnação. Vivemos mais uma delas. Diante disso, várias reencarnações passadas, nós, analisando as nossas tendências ou nossas más tendências, nós percebemos que nós não fomos florzinha do campo, nós não fomos melhores pessoas do mundo. Ao contrário, muitas coisas ruins e erradas nós cometemos em vidas passadas. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de viver mais uma delas. Com isso, nós temos que ter a clareza de que muitos dos nossos inimigos, adversários,
que adquirimos em vidas passadas não tiveram oportunidade de reencarnar novamente. Então, quer dizer, muitos deles estão no plano espiritual. Muitos inimigos continuam no plano espiritual. Então, quer dizer, estão desencarnados. E como existe esse intercâmbio de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual, em algum momento, esses inimigos desencarnados vão nos encontrar. Muitos deles não conseguiram nos perdoar. E nessa situação de nós estarmos reencarnados, cheio de limitações, porque estamos enclausurados num corpo físico, e eles estão livres, a facilidade deles terem acesso a nós é muito grande. Agora, a partir disso, acontecem os processos obsessivos, né? Porque muitas obsessões consistem em situações de vingança, porque muitos desses inimigos, por não nos perdoar, querem fazer justiça com as próprias mãos. Mas existem outros espíritos obsessores que aproximam de nós por questão de afinidade, que ainda carregam defeitos igual aos nossos. E aí aproveitam disso para sermos instrumento de alimentos, de saciedade para eles darem vazão nos defeitos que eles também carregam. Então, por isso que precisamos estar convictos no objetivo que nós viemos reencarnados, que é tornarmos pessoas melhores. Porque o que consegue desligar, cortar qualquer conexão com esses espíritos obsessores, vingativos, é a nossa mudança interior. Porque ele só consegue nos alcançar, nos atingir através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que dão brechas para eles chegarem. Então, se nós estivermos vibrando de forma elevada, com pensamentos elevados, com sentimentos elevados, com atitudes superiores, eles, por mais ódio que tenham, por mais vontade que tenham, eles não conseguem nos alcançar, porque eles estão carregados de vibração negativa, não conseguem se elevar. Então nós podemos fazer esse trabalho por nós mesmos, quando nós realizamos a verdadeira reforma íntima, que não é fácil, mas nós temos motivos para sermos indulgentes com os nossos inimigos, principalmente os inimigos espirituais. Ser indulgente, ser paciente. A maldade não é um estado permanente do ser. Essa maldade decorre de uma imperfeição temporária. Assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Então, essa é a lei, é a evolução.
Então, por que temos que ter indulgência com os nossos inimigos? Porque eles hoje estão num estado, ainda que vibram muita maldade, mas que essa maldade não vai ser eterna, em algum momento vai cessar, em algum momento vai mudar, porque nós também somos assim. Pode ser que hoje estamos melhores um pouco, mas um dia nós também fomos daquela mesma forma ou até pior. Então, se nós tivermos oportunidade de mudar e melhorar, como nós estamos tendo hoje, esses inimigos espirituais também terão essa mesma oportunidade. E aí, a gente percebe que quando nós estamos... Tem uma frase que Jesus fala assim: reconciliai com vossos inimigos, reconciliai com vossos adversários, enquanto está com ele a caminho. Enquanto está aqui na terra, que dá para conversar, se desculpar, reparar o erro e tudo mais. Mas muitos pensam que a morte, quando a pessoa deseja a morte, o mal, a morte para alguém, como se estivesse ficando livre da pessoa, assim, nem para fulano morrer, essa praga que me perturba, como se a morte ia cessar aquele tormento, ia livrar. Mas a morte apenas livra o encarnado da presença material do inimigo. Então não acaba ali. A pessoa, na hora que morre, desencarna, ela leva consigo todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos. Então, aquele ódio continua com a pessoa, com o espírito. Aquela raiva, vamos nos livrar apenas do corpo físico, do contato pessoal fisicamente com a pessoa. Mas enquanto o espírito, por ele estar fora da matéria, ele dispõe de mobilidade e se liga mentalmente ao adversário mediante a afinidade moral. Então, quer dizer, ele fora da matéria, ele vai ter mais facilidade de ter acesso a nós. E vai ter acesso por conta da afinidade moral. Então, enquanto estamos reencarnados, é fácil. A gente não atende mais o telefone, a gente fecha a porta, põe cerca elétrica, afasta fisicamente, mas como espírito não. Principalmente por ter essa afinidade moral. O que é essa afinidade moral? A mesma vibração. Ele é mau, você também é mau. Ele é invejoso, se você também é invejoso, vai ter facilidade de conexão. E aí convertem-se em inclementes cobradores, né? Pela facilidade de ter acesso, os espíritos obsessores ficam ali acompanhando, aproveitando de todas as oportunidades, porque não sendo espírito elevado, deixam-se consumir pelo ódio, sendo levados às fontes geradoras do sofrimento que experimentam. Então, enquanto eles estiverem alimentando a raiva, o ódio, eles vão estar em busca daquele que promoveu, que criou a dor em si, o motivo dele ter ódio. Porque eles querem fazer justiça de qualquer forma.
Então, os inimigos desencarnados vinculam-se aos seres humanos atraídos pelas afinidades morais, pelos sentimentos do mesmo teor, pelas condutas extravagantes que se permitem. Essa é a situação dos espíritos obsessores que aproximam de nós por afinidade. Quando são inimigos, ele tem motivo, ele se sente no direito de estar causando dor no outro, sofrimento na vida das pessoas, por conta ele está achando que está fazendo justiça. Ele me fez sofrer, agora ele vai sofrer também. Mas existem os espíritos obsessores, inimigos, que aproximam por afinidade, se tornam obsessores. O que quer dizer esses por afinidade? São espíritos que, quando viviam aqui na Terra, viviam apenas pelos prazeres mundanos, pelas sensações prazerosas que tinha fisicamente. E quando desencarnam, como criaram aquele vício de estar vivendo aquelas sensações, eles não aceitam as oportunidades de seguir, de serem encaminhados. Eles preferem ficar aqui na Terra, porque para saciar os seus desejos são as coisas terrenas. Então, se é um espírito viciado na bebida, no plano espiritual não vai ter cerveja, não vai ter pinga, não vai ter cachaça, não vai ter. Então, para saciar a vontade e o desejo, ele vai permanecer no ambiente onde é regado por bebida. Se ele gosta de sexo desregrado, ele vai ficar ligado a ambientes ou a pessoas que também vivem o sexo desregrado. E assim vai com as drogas, assim vai com a gula. Todos os vícios, todos os desequilíbrios nossos. Porque quando nós desencarnamos, não se acaba. Por isso que enquanto estamos em vida, precisamos estar trabalhando para se livrar dessas coisas negativas. Para quando chegar o momento do desligamento, não sentirmos tanta falta. Conseguirmos aceitar o amparo espiritual, o direcionamento. Senão, também ficaremos aprisionados aqui. Então precisamos trabalhar os vícios, que é da matéria, para que os vícios fiquem aqui. Não leve em espírito, porque senão vai se tornar verdadeiros vampirizadores dos seres terrenos. Existem várias literaturas espíritas que dão exemplo claramente de histórias de espíritos que ficam perambulando, buscando os seres que estão nesse caminho dos vícios, dos desregramentos, para servir a eles, né? Por isso que quando estamos em tratamento espiritual, já se recomenda preceitos, evite certos ambientes, evite tal coisa, outra coisa. Porque o tratamento não se resume apenas de vir fazer o trabalho no dia. Ele se prolonga durante dias. A espiritualidade acompanha para que o tratamento seja realizado com êxito.
Mas para isso, precisamos também estar na sintonia, colaborando, né? Se resguardando de coisas negativas, porque a espiritualidade continua trabalhando. Agora, se acaba de sair de um trabalho espiritual, de um tratamento, daí vai direto para um bar, vai direto para chafurdar nos delitos das sensações físicas, que os vícios propõem, todo aquele benefício que recebeu, ali mesmo se esgota, né? Então, porque os ambientes que exalam esses tipos de energias viciosas estão cheios de espíritos aproveitando das pessoas que estão lá, como verdadeiros sugadores, e muitos deles acompanham a pessoa, vão para casa com a pessoa, e aí começa a causar um tumulto, um tormento na vida da pessoa. Se a pessoa já tiver a tendência ao vício, ele entra no vício de vez. Isso que não causa transtorno. Se a pessoa tem compromisso espiritual, eles sabem que se essa pessoa seguir um caminho disciplinadora, não vai mais frequentar aquele ambiente, não mais vai fazer parte daqueles grupos de pessoas. E esses espíritos não querem perder a sua presa. Então fazem de tudo para desviar a pessoa do caminho, né? Então causam prejuízo, tanto espíritos obsessores vingativos, como espíritos obsessores por afinidade dos males que nós temos dentro de nós. Jesus disse: amai os vossos inimigos, reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, a fim de transformar o inimigo em amigo, evitando que o inimigo se torne em um instrumento de justiça de Deus para punir aquele que não perdoou, né? Então, muitos desses espíritos obsessores conhecem os nossos pontos fracos, as nossas falhas, e fazem de tudo para nos incentivar a cair no erro. E é uma fase da obsessão mais difícil de lidar, que chama fascinação. A obsessão na fase da fascinação é mais difícil até do que a obsessão possessiva. Porque a obsessão por fascinação é aquela que a pessoa não percebe, não sente que está sendo prejudicada. Ele acha que é ela mesma. Não, eu estou fazendo porque eu sou assim, porque eu gosto disso, é isso que eu quero. Não percebe a influência. Então é mais difícil de ser esclarecido, de ser orientado, de ser tratado. Daí tem que passar para a fase pior, que já está assim em trapo, que já está assim na penúria de sofrimento, para aceitar ajuda. E é essa fase da fascinação que os espíritos obsessores, principalmente por afinidade, aproveita. Por causa do orgulho e do egoísmo que ainda carregamos em nós, não consegue ter a humildade de aceitar a ajuda ou de reconhecer que não está bem, que está realmente se prejudicando, né? Então precisa de
aqueles que acompanham, os familiares ou amigos que percebem essa situação, tem que se empenhar ali, ter paciência para ajudar a pessoa a sair desse buraco. Medicação para extinguir a vingança entre encarnado e desencarnado. Então, qual que é a forma que podemos trabalhar para já ir se desvencilhando? Eliminar o ódio, do ser. Como podemos eliminar o ódio? Não há coração tão perverso que não se mostre sensível a um bom proceder, a uma boa atitude. Pode-se fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da morte. Como? Existem vários trabalhos assistencial. Aqui na casa desenvolve um trabalho assistencial. É arrecadado alimentos não perecíveis para montar cestas básicas para doar para famílias carentes. Esse é um dos trabalhos mais desobsessivos que existe. Por quê? Quando fala aqui que não há coração tão endurecido, tão perverso, que não se sensibiliza por uma boa atitude, porque pode, numa dessas casas que está sendo levado o sacolão, que está dando uma roupa, um calçado, muitas pessoas que estão lá naquela situação, passando fome, necessidade, doente, deficiente, na cama, muitos desses pode ser alguém muito querido desse obsessor. Então, eles ficam chocados de ver aquela pessoa que ele está perseguindo, que ele está fazendo de tudo para prejudicar, e ver aquela pessoa levando um alimento para aquela que foi a sua mãe, que foi o seu pai, que foi o seu filho. Então esse momento rompe o ciclo do ódio, da vingança, porque nós não sabemos quem é que está do nosso lado, quem são as pessoas que convivem na sociedade, na nossa família, no nosso bairro. Pode ser alguém que pode ser total desconhecido hoje, mas pode ser alguém que tem vínculo conosco de outros tempos. Então, muitos trabalhos assistenciais de caridade material acontecem grandes libertações. Muitos espíritos obsessores deixam de ser perseguidor para se tornar até um amigo, ter a sua proteção, porque no momento de dor ajudou alguém que era importante para ele, né? Então, para ver o valor dos trabalhos assistenciais de caridade, que no momento que está ajudando o outro, está se ajudando. Vencer nossas más inclinações é uma outra forma também de se libertar de processos obsessivos, porque são piores que os maus espíritos, pois são essas inclinações que os atraem, como a podridão atrai as aves de rapina. As nossas más inclinações. O que é más inclinações? Os nossos defeitos. Os nossos defeitos
morais atraem esses tipos de espíritos, como fala ali. Esses defeitos atraem, como uma podridão atrai os urubus, porque eles querem se manter, eles querem se alimentar daquilo que nós carregamos dentro de nós, e a companhia deles faz mal, nos perturba, nos desequilibra. Então nós precisamos deixar de vibrar isso, para que eles não tenham mais interesse então em nos acompanhar. Ajudemos o inimigo. A simpatia é a corrente de auxílio que estendemos em nosso favor, ao contrário da antipatia, que é força asfixiante que lançamos em prejuízo próprio. Nós somos seres que vivemos em sociedade. Precisamos estar em contato com o outro, com as pessoas, para o nosso aprendizado. Porque nesse contato com as outras pessoas que pensam diferente de nós, que têm gosto diferente, que têm religião diferente, que têm juízos políticos diferentes, faz com que nós possamos desenvolver a paciência, a tolerância, trabalhar o orgulho, o egoísmo, que não é só nós que merecemos, não é só nós que somos o certo, o perfeito, o bonito. Então nesse convívio vai lapidando o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então que trabalhemos a simpatia para trazer harmonia no ambiente com as pessoas, porque a antipatia é tóxica, deixa o ambiente ruim, pesado, aumenta mais ainda a animosidade, a raiva, a antipatia que já tinha um pelo outro. Então tem que começar a trazer a leveza no convívio, em todos os lugares. Então, toda energia projetada de nossa alma nos responde na reação de quem nos partilha a experiência. Isso é da lei da natureza. Ação e reação. Se emitimos pensamentos negativos, palavras negativas, antipatia, é o que retorna para nós, naturalmente. Então, se queremos o melhor, um ambiente mais agradável, que atrair coisas positivas, precisamos estar emitindo também. Usemos o silêncio, a desculpa e a compreensão como exemplo vivo do nosso esforço na edificação do bem, e o tempo se incumbirá de tudo transformar em auxílio da nossa felicidade. Então, tem momentos que vale mais a pena ficar em silêncio, não dar a respostada que queria dar. Compensa mais desculpar, relevar, para não se adoecer, porque toda vez que vibramos raiva, ódio, essa energia percorre todos os nossos campos energéticos, contamina, contagia, aumenta a pressão, acelera o coração, dá dor no estômago, nos causa um grande prejuízo para atingir o outro. Então não é só o outro que vai ser atingido, vai ser prejudicado. Estamos vivendo um momento que não precisamos mais usar da
querer usar da força para se impor. Podemos nos empoderar do nosso equilíbrio, da nossa sabedoria. Por já termos esse conhecimento, para que baixar a vibração? Para que descer o nível? Se já sabe que estamos vivendo num ambiente com seres que todas as situações estão vivendo com dor e sofrimento, todos estão também em fase de aprendizado, que estão doentes, que estão desequilibrados. Não precisamos fazer parte desse mesmo agregados. Então, algumas orientações que são preventivas, para nos prevenir de baixar a vibração, de sintonizar com esses espíritos obsessores. Nunca desperdices a oportunidade de ser aquele que cede em discussões inúteis, quão perniciosas. Então, se está numa discussão inútil, só para se manter como dono da verdade, o dono do saber, que ceda. Tá certo, você está certo, então tá. Né? Siga com o seu conhecimento, com a sua postura. Porque essa discussão aqui vai ser inútil, não vai dar em nada, só vai desgastar, só vai criar inimizade. Então nunca desperdice a oportunidade de você percebeu, use da sabedoria. Nunca desperdice a oportunidade de perder no campeonato da insensatez, a fim de ganhar a sua paz interior, de servir com devotamento, embora outros sirvam-se explorando a bondade do seu próximo. Então, muitas vezes, estamos fazendo nosso trabalho, a nossa função, exercendo o nosso papel, e se incomoda porque o outro não está fazendo ou está só usufruindo. Se ele está naquela fase atrasada, naquela ignorância, e você já está desperto na sua consciência de que você está no seu compromisso, assumindo e fazendo o seu papel, você vai deixar de fazer cumprir a sua missão, de fazer a sua tarefa, cumprir o seu dever por causa dos outros. Não quero mais porque lá só tem gente que não presta, só gente preguiçosa, só gente... Se você assumir o seu compromisso, faça o melhor, que cada um vai receber conforme as suas obras. Nunca perca a oportunidade de oferecer compreensão e compaixão em todas e qualquer circunstância que te depare. De silenciar o mal a fim de referir-te àquilo que contribua em favor da fraternidade. Então, se está num grupo de pessoas que estão se esforçando para bem desempenhar suas funções por causa de um ideal, de um trabalho maior, para que você ser um instrumento de desarmonia, de justiceiro, de ficar querendo apontar erro, defeitos? Então,
silenciar o mal, que não seja nós um instrumento de escândalo. Nunca desperdice a oportunidade de perdoar, mesmo aquilo e aquele que aparentemente não merece perdão. De ensinar corretamente, embora predominem a prepotência. E por essa razão mesmo de prepotência, ensina. Em algum momento, essa semente vai brotar. Nunca te canses de confiar em Deus, seja qual for a situação em que te encontras. Então, essas são algumas orientações que podem prevenir de ataques, de invasões de espíritos obsessores, inimigos em nossas vidas, através das nossas pequenas atitudes, das nossas pequenas ações, pode trazer grandes resultados para nós termos a paz interior, manter o nosso equilíbrio, pensando sempre que podemos fazer o melhor, se esforçando, sem buscar recompensa, reconhecimento, elogios. Porque se nós temos a certeza que viemos em uma reencarnação com o propósito de nos tornarmos melhores, para nos libertarmos de grandes fardos de erros do passado, para que se estacionar em pequenas coisas, apenas para alimentar o ego, o orgulho, que pode levar séculos por causa de uma atitude, de uma palavra maldita? Porque toda ação vai ter uma reação. Pode ser que não venha nessa vida, mas em algum momento vai retornar. Porque nada fica perdido no universo. Então, que possamos exercer essa passagem que Jesus nos traz como alerta. Amai e perdoai os vossos inimigos, enquanto está com eles a caminho. Porque a morte física não é o fim. A conexão permanece, a conexão espiritual. Então podemos, se temos oportunidade já de nos libertar, que façamos por nós mesmos, pela nossa própria saúde. Então essa é a reflexão da noite. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade. Vamos fazer a prece. Vamos agradecer a Deus mais uma vez pelas bênçãos recebidas, pela oportunidade que nos dá do aprendizado, do crescimento, da reencarnação. Pedimos, Senhor, que a sua luz possa iluminar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, para que possamos ter sabedoria, coragem e determinação para vencer as más tendências que existem em nós, para que possamos nos libertar de todos os vícios que nos amarram, que nos impede a caminhada evolutiva. Pedimos ainda que a sua luz divina possa envolver a todos os seres ligados a nós, encarnados e desencarnados,
que possam tocar os seus corações para deixar vibrar o amor, para serem envolvidos pela vossa luz e pelo vosso amor, trazendo a cura, trazendo a libertação, nos tirando de toda a ignorância, cortando todos os vínculos, aprisionamentos negativos, e que possamos ter a sabedoria para bem nos conduzir nessa caminhada, trazendo a força, a coragem para tomar as decisões mais acertadas, para cumprirmos com os nossos deveres e que os vossos desígnios para nossas vidas sejam cumpridos. Agradecemos a nossa espiritualidade, a toda a nossa ancestralidade que nos acompanham, que possa estar conosco, nos dando condição para bem desempenharmos as funções e conseguirmos percorrer os caminhos designados por Pai. Graças te damos e que assim seja.